11º dia das nossas meditações sobre o tema Venha o Teu Reino, eu convido você a ler na devocional de hoje o texto bíblico que está indicado em nosso livro devocional Venha o Teu Reino. Nesse 11º dia, o texto é 1 Timóteo capítulo 1, os versos 15 a 17. E nesse texto nós queremos refletir um pouco a respeito do reino de Deus dentro de uma realidade eterna passada. Nós sabemos que, na verdade, eternidade significa, dentre outras formas de se definir, a ausência absoluta do tempo. Ou seja, houve um tempo, se é que podemos dizer assim, em que o tempo não havia, o tempo não existia. O tempo só foi criado por Deus para que nós pudéssemos estar dentro desse parêntese de tempo e pudéssemos aqui, dentro desse parêntese de tempo, expressar a glória dele sobre toda a criação. Por isso, quando falamos de eternidade passada, nós estamos falando quando nada mais havia senão apenas o Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Sim, Deus único, Deus que é um só, mas que já foi e sempre será três pessoas numa forma só, o Deus triuno. Por isso, na eternidade passada, podemos identificar o tempo antes da criação do universo e de todas as coisas, em que somente Deus existia. Não havia mais nenhuma outra vontade senão a vontade de Deus, senão a vontade soberana de Deus. Isso quer dizer que, de forma simples, Deus governava soberanamente, porque não havia outra forma de vontade senão somente a sua. Depois de criar os anjos, querubins, serafins, nós sabemos pelas Escrituras que houve uma manifestação de uma segunda vontade. Aquele que é identificado em Ezequiel capítulo 28 como o querubim da guarda, que era perfeito em formosura, vestido em adoração. Esse querubim, ele quer manifestar sua própria vontade de forma independente de Deus. Então Deus sobre ele exerce juízo, porque a vontade de Deus soberana, a vontade do Rei soberano, não pode ser contestada, não pode ser usurpada, e Deus não divide a sua glória com ninguém. Por isso, Deus exerce o juízo sobre aquele querubim e estabelece que somente a sua vontade deve ser cumprida de eternidade a eternidade. Por isso, pensarmos na eternidade passada, pensarmos num reino que sempre existiu, que existe e que sempre existirá. É o reino que já existia antes de nós, ao qual nós fomos incluídos, no qual fomos colocados por causa da graça e da bondade do Senhor, revelada através do Príncipe da Paz, Jesus, o Filho de Deus. Esse é um ministério da Igreja Apostólica Bereana, Bauru, Estado de São Paulo. Acesse a nossa conta no YouTube e seja abençoado com outras mensagens para edificação da sua vida.